Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá aí as coisas, né? Vamos agora fazer a segunda parte da introdução à geometria espacial, tá? Vamos começar. Bom, geometria espacial, professora Mônica, matemática, euzinha aí. Bom, primeiro eu coloquei aqui algumas figuras em duas dimensões, né? Vocês podem observar que essas figuras em duas dimensões, ela tem como característica, esses desenhos em duas dimensões, tem como característica, como ela é desenhada no papel que tem comprimento e largura, no papel a gente não tem como desenhar profundidade, só através de quê? Através de sombra, né? Pinturas que aos nossos olhos parece ser algo tridimensional, né? Por exemplo, esse desenho aqui, ele é um desenho tirado dessa foto aqui. Parece que assim você tem a nítida ideia que aqui é tridimensional, mas não é, né? Por exemplo, o nariz, muito aqui a gente teve que usar um sombreamento, né? E tal. E aqui não, olha só, o desenho que a gente costuma utilizar. O pé, como a gente costuma fazer, né? Porque o pé é uma parte do desenho bidimensional que fica difícil você enxergar, né? Você fazer. Pode ver aqui, ó, sempre de lado, muito difícil fazer de frente. Olha o nariz, como é que é feito, né? Geralmente é utilizado alguns pontinhos e a técnica do sombreamento quase não aparece. Nesse aqui, né, que eu tenho essa imagem aqui, belo desenho, que também não tem nem o nariz aqui, justamente por uma sensação de profundidade. Agora nós vamos fazer uma comparação de desenho de duas dimensões com desenho de três dimensões. Bom, por exemplo, aqui do Bob Esponja, né? Nós temos o desenho em duas dimensões e aqui nós temos a imagem em três dimensões. Essa é a diferença, né? Tem o comprimento, a largura e a altura. Na de duas dimensões, não. A gente só trabalha com... quando você quer determinar profundidade, geralmente você está um pouco de lado, né? Você, por exemplo, a diferença no pé do Bob Esponja aqui, né? Você tem a nítida, você tem a percepção aqui que é uma coisa mais real. E aqui não, aqui é né, um desenho mais imaginário. A mesma coisa que o pica-pau, né? Esse desenho do pica-pau ele é em duas dimensões e esse aqui já é em três dimensões, né? Você sente a profundidade do bico do pica-pau, né? Aqui ele geralmente é feito de lado, né? Para dar a sensação de profundidade e aqui já está de frente, tá? Então essa é a diferença de duas dimensões e três dimensões. Bom, aí nós vamos trabalhar o último vídeo que a gente passou, a gente falou sobre o cubo, né? E nós vamos trabalhar novamente o vértice, que seria o ponto de encontro das arestas. Lembrando que esse ponto, né, que a gente chama de ponto não tem dimensão, né? O ponto, certo? Então ela vai ser chamada de vértice. Nós temos as arestas. O que são as arestas? As arestas são essas retas que vão formar o sólido geométrico, né? Essas retas aqui, né, são segmentos de reta. Então, por exemplo,
AB é um segmento de reta, então nós chamamos de arestas, tá? Aresta AB, BC, CD, DA, AE, tudo isso aqui são arestas. E o plano vem da figura plana, né? Então, nós, para termos esse cubo, nós formamos seis quadrados. Então, nós temos 6 faces. Então, a face é uma superfície plana. Tá? Então, um triângulo, um quadrado, um retângulo, ele é um polígono. Tá? Nós temos duas classificações, né, na geometria espacial, nessa parte introdutória, que são chamados de poliedros e corpos redondos, né? Nós temos aqui alguns exemplos, poliedros e corpos redondos. A gente já viu também no último vídeo. Bom, a gente colocou aqui exemplos de sólido geométrico, né? Que parece o sólido geométrico é um exemplo real, né? Por exemplo, forno de micro-ondas. Ele, na verdade, é um paralelepípedo, né? A casquinha do sorvete. A casquinha do sorvete, ele é o quê? Ele é um cone. A esfera, o globo terrestre, ele é o quê? É uma esfera. A lata de atum, ele é um cilindro, né? Isso aí também a gente viu na última aula. Bom, aí nós temos um outro tipo de figura, né? Esse prédio inclinado, ele é chamado de prisma oblíquo. Por que oblíquo? Oblíquo é diferente do reto, né? O reto, esse aqui é um prisma reto, né? De base quadrada, igual a este, só que aqui é reto, forma um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus, aí a gente chama ele de oblíquo. Quando ele tem uma inclinação, quando ele forma um ângulo de 90 graus, ele é chamado de reto. Então, esse aqui é um prisma reto quadrangular. E quando ele tem uma inclinação, é chamado de oblíquo. Tá? Então, esse aqui é um prisma oblíquo. Nós, no dia a dia, nós temos outros tipos de figuras geométricas, né? Outros sólidos geométricos, como mostra aqui na figura. Bom, vamos ver agora como os sólidos geométricos são divididos em duas partes, né? Os chamados de poliedros e corpos redondos. O que são poliedros? Poli representa vários. Edro significa faces. Então, várias faces. Poliedro, várias faces. Então, são feitos de superfícies planas, tá? Só apenas superfícies planas. O triângulo, o quadrilátero, o pentágono, essa face aqui, ela é uma superfície plana. Então, nós temos aqui o paralelepípedo, o cubo, o prisma hexagonal, a pirâmide, o poliedro, um poliedro qualquer, e uma pirâmide quadrangulada. Vocês estão vendo que aqui tem nome específico, né? E esse aqui eu chamei de poliedro. Por quê? Porque o paralelepípedo, né, que é o nome dado a essa figura aqui, ele também pode ser chamado de prisma. Então, aqui, ó, essa parte aqui toda é um prisma. Qual é a definição de prisma? Tem duas bases e as laterais são formadas ou por quadrado ou por retângulo. Tem as bases e as laterais são formadas por quadrado ou retângulo. Aqui, nós chamamos de prisma hexagonal, por quê? Porque a base é um hexágono, entendeu? Então, nós temos duas bases hexagonais, a primeira e a segunda, né? A superior e a inferior.
E na lateral deles é formado por retângulos, né? Bom, agora, esse aqui é um prisma. Então, para ser um prisma, tem que ter duas bases e a lateral formada por quadrado ou retângulo. Na pirâmide, ó, é diferente. A lateral dele é formada por triângulos e só tem um ponto de encontro lá em cima, né? Esse vértice aqui. E a base, ela pode ser qualquer uma. A base vai determinar o nome. Se a base for um triângulo, vai ser uma pirâmide triangular. Se a base for um quadrado, vai ser uma pirâmide quadrangular. Entendeu? Então, aqui nós temos as laterais formadas por triângulos e a base só possui uma base. Então, a diferença entre prisma e pirâmide é: o prisma possui duas bases, é formado por retângulos na lateral. Pirâmide só tem uma base e é formado por triângulos na lateral. Essa é a principal definição. Corpos redondos são corpos que não têm uma superfície plana. Por exemplo, cilindro. Cilindro tem duas superfícies planas, mas a lateral é não plana. Tem uma forma geralmente arredondada, né? Então, aqui tem uma base, mas ele é arredondado aqui. A esfera não tem base nenhuma, né? Ela é completamente uma superfície não plana. Aqui é o tronco do cone. O que é o tronco do cone? É como se eu tivesse um cone e cortasse o cone aqui, ó. Então, eu vou ter um tronco do cone, tá? Ele também é uma figura, um corpo redondo. Então, sólido geométrico é dividido em duas partes, né? O poliedro, que são várias faces, e o corpo redondo. Até aí nada de novidade. Poliedro costuma ter o nome dele relacionado ao número de faces. Se eu tenho 4, eu tenho prefixo tetra e a palavra edro. Tetraedro são 4 faces. 5 faces. Pentaedro. Por quê? Porque eu tenho 5 faces. Então, nós chamamos de pentaedro. 6 faces. Nós vamos chamar de hexaedro. 7 faces. Vamos chamar de heptaedro. 8 nós chamamos de octaedro. 12 dodecaedro. 20 icosaedro. Esses são os mais usual, tá? Tem do 9, tem do 10, tem do 11, tem, né, do 15. Aí, vocês quiserem procurar e pesquisar como é que é o nome de cada um, vocês podem procurar, tá? Bom, e dentro desse universo aqui, nós temos o que a gente chama de poliedro de Platão, tá? Depois a gente vai ver a definição de poliedro de Platão. Existem 5 poliedros de Platão, poliedros regulares. Não basta ser só regulares, tem que obedecer algumas norminhas, né? O poliedro de Platão, ele tem uma única figura, ele é totalmente formado por triângulo, totalmente formado por quadrado, então ele possui uma figura. Nós temos aí quais são os poliedros de Platão: o tetraedro, o hexaedro, o octoedro, o dodecaedro e o icosaedro, o TOD. Tá? Bom, o poliedro é formado pela reunião de número infinito de polígonos, chamados de faces. Então, nós temos aqui as faces, né? Nesse caso aqui dessa figura, ele é um octoedro e ele tem a face triangular. Então, nós temos aqui 1,
2, 3, 4 embaixo, 4 triângulos embaixo, 4 em cima. Então, o nome que se dá é octoedro. Temos, então, 8 faces. Aresta, nós temos 1, 2 lá embaixo e 4 na lateral. Então, nós temos 6 vértices. Arestas são as retas, né? Então, nós vamos ter... Como é que a gente conta? Conta aqui do meio primeiro. Temos 4 aqui. Se temos 4 aqui, nós vamos ter 4 aqui para cima e 4 para baixo. 3 vezes 4, 12. Então, nós vamos ter 12 arestas. Tá? Então, vértices são as pontinhas, né? São os pontos de encontro da aresta. Arestas são as retas. E as faces são os polígonos que formam o sólido geométrico. Tá? Nós temos aqui um prisma pentagonal. Nós temos aqui um prisma triangular. Nós temos aqui um poliedro qualquer. Nós temos aqui um icosaedro. Tá? Esse aqui é o icosaedro. Nós temos aqui o paralelepípedo, tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Né? Então, a gente, quando a gente fala de vértice, a gente usa a letra V. Aresta, a gente usa a letra A. E as faces, a gente usa a letra F. Então, faces são formadas por polígonos. Então, nós temos aqui 6 faces. 4 na lateral, né? 1, 2, 3 lá atrás, 4, 5 em cima, 6 embaixo. Vértice. Vértice são as pontinhas. 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo. Então, nós temos 8 vértices. Arestas. Quantas retas eu tenho aqui? Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo e 4 na lateral. Então, nós temos 12 arestas. A mesma combinação, nós temos o cubo. O paralelepípedo e cubo tem o mesmo número de vértices, o mesmo número de arestas, o mesmo número de faces. Né? A diferença entre o paralelepípedo e o cubo é que o cubo tem as faces quadrangulares. Né? Então, todas elas são iguais. Cada vértice poliedro é um ponto em comum a 3 ou mais arestas. Então, como eu falei, um ponto, né, que significa o vértice, ele é formado por arestas. Nesse caso aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3. Nós temos aqui um prisma hexagonal. Vamos ver aqui quantos vértices tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 pontos em cima. Se eu tenho 6 em cima, eu vou também ter 6 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter 12 vértices. Quantas arestas nós vamos ter? Então, arestas são as retas. Vamos contar primeiro a parte de cima, que vai ser igual à parte de baixo. Então, no prisma, geralmente, a parte de cima e a parte de baixo tem o mesmo número de arestas e na lateral também. Então, se você tiver uma base só no prisma, é só contar uma vez e multiplicar por 3. Mas a gente vai fazer isso normalmente. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 arestas. Agora vamos para a parte de baixo.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora vamos para a lateral. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos 18 arestas. Quantas faces? 1, 2. Aí nós vamos contar a lateral. Nós contamos as bases. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, nós temos aí 8 faces. Então, nós temos 12 vértices, 18 arestas e 8 faces. Bom, agora nós temos uma pirâmide, né? Então, vamos uma pirâmide triangular. Primeiro, nós vamos ver quantidade de vértices. Vértice é o ponto de encontro das arestas. As arestas são as retas. 1, 2, 3, né? E 4 aqui em cima. Então, nós vamos ter 4 vértices. Bom, agora vamos ver as retas. Quantas retas eu tenho? 1, né? Vamos contar a base primeiro, né? Que é mais fácil. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 arestas. Quantas faces nós temos? Temos a base, 1, 2, 3, e lá atrás que você não enxerga, tá? Então, nós temos 3 em cima e 1 embaixo. Então, nós temos 4 faces. Então, vamos ter aqui vértice, 4, aresta, 6, face, 4. Lembrando, quando for uma pirâmide, aí lembra que a pirâmide só tem uma base. Se eu tenho 3 arestas aqui embaixo, naturalmente eu vou puxar 3 para cima, tá? Se eu tenho 4 embaixo, eu vou vou ter 4 vértices para cima, tá? Então, é só multiplicar por 2 o número de arestas. Bom, aqui é um poliedro qualquer, né? Como é que a gente vai contar esse poliedro qualquer? Vamos ver aqui. Nós temos, vamos primeiro o número de vértices, tá? Então, vamos lá. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 pontinhos, 4 pontos. 5, 6, 7, 8. Bom, contei a parte de cima, agora eu vou contar a parte de baixo. 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos no total de 12 vértices. Vamos contar arestas. As arestas são as retas. Vamos contar. Então, vamos contar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 na frente, eu vou ter 6 atrás. Logo, eu vou ter 12, né? Aí, agora, nós vamos contar 12, 13, 14, 15, 16. Aí, nós vamos ter 17, 18. 18 arestas. Número de face. Quantas faces nós vamos ter? Vamos contar aqui. Tem uma na frente, uma atrás. Então, aqui eu já tenho o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui no chão, tá? Então, nós vamos ter 12 vértices, 18 arestas e 8 faces.
Essa figura é um octoedro. Octo é prefixo, octaedro. Octa é prefixo de 8. Edro, prefixo de face. Então, esse poliedro é um octaedro. Pirâmide. A pirâmide tem a base quadrangular. Lembra que eu falei para vocês? A base quadrangular, nós temos quatro arestas. Logo, vou ter 4 para cima também. Então, no total, já sei a quantidade de arestas que tem. Tem 8. Vértice. Vértice é o ponto de encontro das arestas. Então, nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D. Então, nós temos 4 em cima e 1 embaixo. 4 embaixo e 1 em cima. Então, nós vamos ter 5 vértices. Face. Nós vamos ter 4 na lateral e 1 embaixo. Então, nós vamos ter 5. Poliedro convexo, poliedro não convexo. Poliedro convexo, aquele poliedro que, se você traçar uma reta, né, essa reta vai estar contida no poliedro. Ou seja, não vai ter nenhuma partezinha que vai estar da reta do lado de fora do poliedro. Já o poliedro não convexo, se eu traço uma reta aqui dentro do poliedro, vai ter uma parte da reta que vai estar do lado de fora, do lado externo. Então, esse aqui é um poliedro não convexo, né? E aqui também é um poliedro não convexo que tem essa partezinha aqui que está do lado de fora da reta do poliedro. Se tiver do lado de fora a reta estiver do lado de fora do poliedro, ele é um poliedro não convexo, tá? Poliedros regulares são poliedros convexos que possuem as suas faces regulares, ou seja, congruentes, tá? E todos os vértices correspondem ao mesmo número de arestas. Bom, aqui nós temos um poliedro não convexo, certo? Por quê? Para ser um poliedro convexo, regular, desculpa, ele é um poliedro convexo, ele não é um poliedro regular. Para ser um poliedro regular, ele precisa que todas as faces do polígono regulares e congruentes. Bom, esse aqui é um quadrado, não é um triângulo. Então, aqui já matam que não é um poliedro regular. Aqui também é um poliedro não regular. Por quê? Porque as faces são regulares e congruentes, mas para o vértice A convergem 3 arestas e para o vértice B convergem 4 arestas. Então, aqui nós temos 4 arestas, tá? Que você não vê o que é. E aqui nós temos 3, tá? Então, não é regular. Para ser regular, todos os vértices concorrem ao mesmo número de arestas. Poliedro regular, ele é um poliedro convexo. Um vértice sai 3 arestas, então ele é formado por quadrado, ou seja, os lados são iguais, né? Logo são congruentes. Então, esse aqui é um poliedro convexo. Poliedro regular é um poliedro regular. Para ser um poliedro regular, tem que ser um poliedro convexo. Esse aqui é um poliedro convexo e é um poliedro regular. Por quê? Porque aqui, ó, nesse vértice sai 3 arestas, aqui também sai 3 arestas, e aqui é formado por triângulos. E esses triângulos são triângulos equiláteraos. Um polígono regular é um polígono que tem todos os lados e ângulos internos congruentes. Ou seja,
Os lados internos e os ângulos, ele tem a mesma medida. Bom, aqui nós temos um poliedro convexo, que tem 4 faces triangulares equiláteras e 3 arestas que concorrem a cada vértice. Então, esse aqui é um poliedro regular, né? É o tetraedro. Ele é formado por triângulos equiláteros. Aí, esse aqui nós chamamos de planificação. É como se eu estivesse cortando essa figura e tornando ela aqui em 3 dimensões, em 2 dimensões. O icosaedro tem 20 faces triangulares equiláteras. Então, nós temos aqui 20 triângulos equiláteros que vão formar esse sólido geométrico que a gente chama de icosaedro. 5 arestas que concorrem a cada vértice. Então, um vértice ela vai ligar 5 arestas. Isso aqui também é a planificação do icosaedro. Aqui nós temos um octoedro, né? Um octoedro tem 8 faces triangulares equiláteras. Mesma coisa, a gente planificou esse sólido geométrico, transformando ele em plano. É bem fácil entender o que é planificação. É quando você tem, por exemplo, uma caixa de pasta de dente. Quando você abre, você tinha uma caixa antes. Quando você abre essa caixa, ela se transforma em uma figura de 2 dimensões, né? A caixa é em 3 dimensões e quando você abre ela, você transforma esse objeto que era em 3 dimensões em 2 dimensões. Nesse caso aqui, o octoedro, ele possui 8 faces triangulares equiláteras. Lembrando, um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E para cada vértice, né, sai 4 arestas. Nós temos o cubo, né, que as 6 faces são formadas por quadrado, e para cada aresta, para cada vértice, nós temos 3 arestas, saem 3 arestas. Aqui ele é planificado, ou seja, cortei ele e ele ficou assim. Nas imagens abaixo, ou seja, nessas imagens que estão aqui, cada poliedro está acompanhado de sua identificação. As planificações são representações das superfícies que formam a fronteira do sólido, de modo informal. A casca do sólido, como se eu estivesse cortando, tirando a casca dele. Nós temos aqui o dodecaedro. O dodecaedro são 12 faces pentagonais. E para cada um vértice sai 3 arestas. Tá? É bem parecido com uma bola de futebol, né? Ele se chama dodecaedro, tem 12 pentágonos regulares. Significa que esses pentágonos têm lados iguais. Relação de Euler, tá? A relação de Euler tem a ver com uma quantidade de vértice, de aresta, de face. Você pode calcular sem precisar contar, como a gente fez até agora. A gente contou, não é? Então, agora você tem uma fórmula que faz isso, que é V mais F é igual a A mais 2, tá? V é o número de vértices, F é o número de face, A é o número de aresta. Essa representação também pode ser assim, V menos A mais F é igual a 2. Tanto essa quanto essa são a mesma fórmula, só que mudou, por exemplo, o A foi para o primeiro membro, trocou o sinal porque ele é positivo, virou negativo, né? O F continuou lá, o segundo membro, e o 2 ficou sozinho, quando você tem essa fórmula de Euler. Bom, poliedro de Platão é o poliedro que todas as faces têm o mesmo número de lados
e todos os vértices compõem o mesmo número de arestas. E vale a relação de Euler, tá? Se você pegar o valor do vértice, subtrair pela aresta e somar pelo número de face, o resultado vai ser 2. Então, se obedecer essas ordens, ele é chamado de poliedro de Platão, tá? Vamos ver quem são os poliedros de Platão. São 5, né? O TOD, T de tetraedro, H de hexaedro, O de octoedro, DO de dodecaedro e I de icosaedro. Tetraedro regular, icosaedro regular, octoedro regular, hexaedro regular e o dodecaedro regular. Então, nós temos aí 5 poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octoedro, dodecaedro e o icosaedro. Certo? Tetraedro tem 4 faces regulares, ou seja, todas as faces são iguais. Hexaedro são 6 faces, todas as faces são iguais. Octoedro, todas as faces são iguais. 8 faces são iguais aqui, são iguais ao triângulo. Dodecaedro, 12 faces iguais. Icosaedro, 20 faces iguais. Tetraedro é uma pirâmide, né? Aqui tem a figura dela em formato de sólido sem esse desenho. Nós vamos ter 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. O hexaedro, que é o cubo, nós vamos ter 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. O dodecaedro, que é essa figura aqui, vamos ter 12 vértices, 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. Pirâmide de base quadrangular, 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Prisma de base pentagonal, nós vamos ter 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Tronco de uma pirâmide de base retangular, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Bom, então agora vamos aos exemplos práticos, né? Nós vamos ter aqui um poliedro convexo. Então, para você ter a relação de Euler, é importante que você tenha aqui um poliedro convexo, tá? Um poliedro convexo tem 6 vértices e 12 arestas. Quantas faces ele tem? Então, vamos ver aqui. Primeiras informações a gente tem que colocar. Número de vértices, 6 vértices. Número de aresta, 12. Número de face, não sei quanto é. Vou colocar a fórmula. V mais F é igual a A mais 2. V vale 6. F, não sei quem é. A vale 12. Então, 6 mais F é igual a 12 mais 2. O que você vai fazer? Você vai somar 12 mais 2, 14. Esse 6 que está somando vai para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar F é igual a 14, que é a soma desses dois aqui, menos quem? Menos 6. 14 menos 6, 8. Então, quantas faces ele tem? 8. Se perguntasse quem é, qual o nome dele, qual a nomenclatura? Então, ele vai se chamar um octaedro, que tem 8 faces.
Segundo exemplo, primeiro exemplo é só aplicação de fórmula, né? Agora vamos ao segundo exemplo. Um poliedro convexo tem 9 faces, sendo que 7 são quadrangulares, 2 triangulares. Quantos são o número de vértices? Então, agora ele quer saber o número de vértices. Então, vamos lá. Ele tem 9 faces. Bom, se ele tem 9 faces, para você calcular o número de arestas, vai depender dessa informação que ele deu aqui, que 7 dessas faces são quadrangulares. O que significa isso? Vamos lá. Quando você olha para uma parede, por exemplo, aqui, ó, nessa parede aqui, tá vendo aqui, ó? Nós temos uma reta. Essa reta, ela liga essa parede aqui com essa parede aqui, né? Então, uma reta dessa aqui, que a gente chama de aresta, é a junção de duas faces. Cada face dessa aqui, ela é formada por um retângulo, certo? Então, uma aresta são dois lados juntos, tá? Dois lados colados. Formam uma aresta, certo? Se eu consigo determinar o número de lados, né? E automaticamente eu determino o número de aresta. Por quê? Porque cada aresta é representado por dois lados, certo? Mas aí, como é uma aresta só, e aqui eu tenho dois lados, então eu vou pegar o total de lados e vou dividir por 2. Eu chamei esse lado de aresta, continua sendo aresta, tá? Então, vamos ver o cálculo aqui. Se são 7 quadrangulares, e quadrangulares quadrado, né? A figura quadrada, então nós vamos ter quantos lados no total desses 7 quadrangulares? 7 vezes 4, 28 lados. Então, nós vamos ter 28 lados. Duas triangulares. O triângulo, ele tem 3 lados, né? Se ele tem 3 lados e são 3 triângulos, então eu vou pegar o 2 e vou... São 2 triângulos, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por 3. Então, eu vou ter o quê? 6 lados. Qual é o total de aresta, na verdade? O total de lados é igual a 34. Eu vou somar o 28 mais quem? Mais o 6. 28 mais 6 dá 34. Para você calcular o número de aresta, você tem que ter esse total de lados e dividir ele por 2. Lembra que uma aresta é a junção desses dois lados, certo? Juntei dois lados, aqui, ó. Juntei os dois lados, nós vamos ter uma aresta. Então, vou ter 34 dividido por 2. 34 dividido por 2 dá 17. Então, qual é o total de aresta desse poliedro convexo de 9 faces? 17. 17 arestas. Aí, usando, na verdade, ele não quer saber o número de arestas, ele quer saber o número de vértices. Usando a relação de Euler, eu vou ter V mais F igual a A mais 2. No lugar do V, você não vai substituir por ninguém, porque é o que você quer descobrir. No lugar do F, você vai substituir pelo número 9. No lugar do A, você vai substituir pelo número 17. Então, vai ficar V mais 9 é igual a 17 mais 2. 17 mais 2 vai dar 19. Esse 9 vai passar para o outro lado, tá? Mais vai para o outro lado menos. Então, vai ficar assim. 19, que é a soma desses dois valores, menos 9, que esse mais 9 passou para o outro lado e ficou menos 9. Resultado, total de vértice, 10 vértices. Ok? Bom, temos outro exemplo aí de 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais. Vou ler aqui. Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais.
todas regulares, ou seja, todos têm o mesmo número de lados. Lados são iguais, tá? Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? Então, vamos ver aqui. Faces. Eu tenho 12 faces triangulares e 20 faces hexagonais. Então, vou ter no total de 32 faces. Agora, vamos no número de aresta. Lembrando que aresta tem a ver com o quê? Tem a ver que dois lados se juntam e formam uma aresta, certo? Dois lados se formam uma aresta. Tá vendo aqui, ó? Né? A parede aqui, tá vendo? Essa reta aqui é uma aresta da parede, ok? O que está acontecendo? Aqui, essa aresta pertence a essa parede e pertence a esta parede. Ela pertence às duas paredes, né? A parede que tem o quadro e a parede que não tem o quadro. Essa reta aqui, certo? É chamado de aresta. Aresta, então, é a junção de dois lados, né? Então, nós temos esse retângulo que está aqui e o outro retângulo que está aqui. Então, juntou esse lado com esse aqui, vai formar essa aresta que está aqui. Certo? Bom, então, juntou dois lados, formam uma aresta. Então, eu tenho que saber o total de lados e dividir por 2. Então, vamos ver aqui. Quantos lados tem no total? 12 pentagonais. Pentagonais são 5 lados. Então, 12 vezes 5 vai dar 60. Hexagonais são 6. 20 vezes 6. 20 vezes 6 vão dar 120. Total de lados, 180. Vou somar 60 mais 120, vai dar 180. E aí, eu vou ter 180 dividido por 2, eu vou ter 90. Então, qual o total de aresta? 90. Usando a fórmula de Euler, que quer saber quantos vértices tem esse poliedro, V mais F é igual a A mais 2, V mais 32, 32 é o número de face, é igual a 90, que é o número de aresta, mais 2. 90 mais 2, 92, esse 32 vai passar para o outro lado, então vai ficar 92 menos 32. Número de vértices, 60 vértices. Certo? Essa é a bola, né, em questão, né? Ela tem 12 faces pentagonais e 20 hexagonais. Bom, planificação, como eu falei, é como se eu tivesse o sólido geométrico em 2 dimensões, passado o sólido geométrico em 3 dimensões, passado para 2 dimensões. É como se eu estivesse cortando esse sólido geométrico. Mesma coisa aqui, né? Paralelepípedo retângulo, bloco retangular. Essa aqui é a planificação dele. Aqui é um prisma hexagonal. Aqui nós temos uma pirâmide planificada de base quadrangular. Aqui nós temos o tetraedro regular. Como é que é? A planificação. Aqui nós temos a planificação de um prisma pentagonal. E, enfim. Ok, gente? Isso aí foi a aula de hoje.